Abertura. Mundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Festas, shows, badalação. Não se engane, eventos assim cheios de gente ficaram lá no passado. Um tempo não muito distante, mas que não volta mais. Jovens dançam em festa. No nosso novo normal vai ser difícil, pelo menos num curto prazo, ver cenas como a que mostramos. Festa com muitas pessoas. As interações sociais são importantes na vida de qualquer ser humano. Será que os relacionamentos vão ser afetados num momento de incertezas como este? O Repórter Justiça desta semana vai mostrar que alguns casais decidiram se unir mesmo em tempos tão difíceis. Por outro lado, você vai ver que os casos de divórcio aumentaram na pandemia. E mais, a tecnologia aproximando aqueles que precisam ficar distantes fisicamente até essa fase passar. 8 anos de namoro e uma expectativa grande pela nova vida que começaria em setembro. Mas a pandemia do novo coronavírus veio e foi implacável. Fez com que a Jéssica e o noivo precisassem adiar os planos. Então temos que mudar tudo, convites, caixa de padrinhos, Sabrina Gomes, professora. Os bem casados, alguns doces também que já estavam prontos, tivemos que repassar para que tudo possa ser resolvido daqui para o dia 30 de janeiro. Quando a gente soube que teve que adiar, devido a toda essa pandemia, no momento ficamos tristes, claro, mas tudo na vontade de Deus. Então, agora estou com o meu coração tranquilo e só esperando a próxima data. Da mesma forma que a Jéssica, outras 20 noivas pernambucanas que fecharam contrato com a Edna tiveram que mudar a data do casamento. A gente encontrou uma forma de dizer aos nossos clientes Lira, gerente da Casa de Eventos, que a festa dele vai ter o mesmo efeito, vai ter a mesma qualidade, entendeu? E que, na verdade, era necessário que houvesse essa mudança de data por conta de tão grande este problema, né? Não é algo corriqueiro, não é algo simples. Então a gente tem que ter responsabilidade para que a gente possa fazer, né? Para a gente possa fazer os eventos dos nossos clientes com a maior calma, dentro do que foi estabelecido no contrato, para que todo mundo saia feliz, contente do que foi contratado. Em abril deste ano, uma medida provisória estipulou critérios para o cancelamento de alguns serviços em razão do estado de emergência na saúde. Segundo esta medida provisória, os consumidores eles têm o prazo de até 12 meses do término da pandemia para reagendarem os seus eventos. E os fornecedores vão ter que honrar esses eventos reprogramados em até 12 meses. O grande problema para os consumidores nestes casos é que, infelizmente, muitas empresas vão quebrar no meio do caminho, vão entrar em processo de falência. Já o parágrafo 4º estabelece que, na impossibilidade de ajustes, o prestador de serviços deverá restituir o valor ao consumidor em até 1 ano, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Para Arthur, que é especialista em direito do consumidor, nessas horas o bom senso na negociação deve prevalecer. Infelizmente, quando não existe bom senso na negociação de parte a parte, aí a questão vai parar no Poder Judiciário, que já está assoberbado, já estava assoberbado de processos antes da pandemia e, em função da pandemia, tem ainda mais processos. Então, a melhor solução é uma solução negociada e se em algum momento houver um entrave nessa negociação, a sugestão é formalizar isso sempre por escrito para documentar essa negociação, porque se ela não chegar a um bom termo, aí vai ser caso de uma ação judicial. Para uns, adiar a cerimônia foi a melhor saída. Só que este casal de Barreiro, na região metropolitana de Belo Horizonte, não quis nem pensar nessa possibilidade. Assim que o cartório reabriu, tratou de oficializar a união. O
beijo do novo casal do pedaço foi substituído por um abraço apertado e por sorrisos escondidos nas máscaras. Pelo Código Civil, uma solenidade de casamento deve ser realizada na sede do cartório, com as portas abertas e pelo menos com a presença de 2 testemunhas dos noivos. Se as partes consentirem, o casório também pode acontecer em outro edifício público ou particular. E você já pensou em uma cerimônia virtual? Se todas as formalidades forem cumpridas, ela é perfeitamente possível. Quando o Elton e a Heloísa souberam desse detalhe... E na hora eu não pensei duas vezes, eu vou querer, porque, tipo, o que eu e ele, né, sentimos um pelo outro é tão forte que a gente resolveu que, de verdade, seria a melhor opção casarmos dessa forma, né, por videochamada. Mesmo que a gente quisesse, né, que as pessoas mais próximas, os familiares, os amigos estivessem conosco nesse momento tão importante, nós entendemos que não precisa somente estar perto, né, para sentir o carinho das pessoas. Independente da situação que você está vivendo, independente da situação que se encontra no nosso país devido à pandemia, temos uma esperança, a esperança de sermos felizes a qualquer forma, a qualquer custo. O responsável pela celebração foi o Leonardo. Juiz de paz há 6 anos, ele foi o primeiro em Minas Gerais a fazer um casamento nesses moldes. O casamento virtual acontece da seguinte forma. Leonardo Miguel de Lima, juiz de paz. Ele é gravado pelo cartório e essa gravação da cerimônia, que ocorre nos mesmos moldes do casamento presencial, com troca de alianças, inclusive, essa gravação, né, da aferição da vontade livre das partes, né, ao se casarem, e a presença e a identificação dos noivos e da testemunha, isso tudo fica gravado e essa gravação ela substitui a assinatura dos noivos. É a busca pela felicidade que tem movido muitos pombinhos com objetivos comuns, um sentimento que, segundo esta psicóloga, deve ser cultivado. Qualquer decisão, no entanto, precisa ser bem pensada. Dar continuidade à vida é essencial, né? A gente precisa ter esperança, né? Ter esperança é importante, ela é necessária para a gente se mover adiante. Mas isso não implica em que a gente tenha que tomar decisões irrefletidas ou precipitadas ou motivadas por emoções negativas. Então, por exemplo, eu tenho medo de perder tal pessoa nesse contexto, né? Isso me gera angústia, gera tristeza, então eu quero agora, né, já, né, vamos dizer assim, solidificar essa relação por conta do medo. Então, a gente não deve ser guiado pelas nossas emoções negativas. Quem quis ficar juntinho e viu na pandemia uma boa oportunidade para isso foi o Emerson, que propôs que o namorado passasse a viver com ele. É que a ponte aérea não estava sendo fácil para os dois. O fechamento dos aeroportos fez com que os voos deles fossem cancelados pelo menos 5 vezes. A saudade bateu e eles acharam que o relacionamento de pouco mais de 1 ano poderia muito bem continuar com a junção das escovas de dente. Estando ele no Rio Grande do Sul e eu aqui no Distrito Emerson Federal, Gonçalves, profissional de serviços significa entrar em avião e sair de avião. Não era exatamente o sonho que a gente queria para esse momento de pandemia, né, de risco. Então nós decidimos abreviar alguns passos, tanto eu quanto o Ricardo somos de relacionamentos longos, né? Então a gente resolveu que pelo histórico a gente poderia, enfim, tentar viver juntos, né? A gente já conhece a rotina do que é viver com outra pessoa. A gente decidiu, né, ficar juntos durante a pandemia. João Ricardo Gardias de Souza, técnico em informática. Quando tudo isso começou, a gente não imaginava, ninguém imaginava. Ambos, eu estava trabalhando no litoral quando a gente se conheceu. E então foi um combinado, né? Após esse período a gente iria se conhecer. Mas em relação à pandemia, isso fez com que a gente antecipasse todo aquele processo de a gente se conhecer e tudo mais. Em Curitiba, a Camila, que já dividia o mesmo teto com o Silvonei há 1 ano, foi pedida em casamento em plena pandemia. A surpresa não parou aí. Olha só o que os amigos do casal aprontaram. Eles fizeram a charreata um dia depois que eu pedi ela em casamento.
A gente estava bem preocupado, né? Porque era muita coisa para comprar para casa nova, né? E assim, conversando com os amigos, com a família sobre isso. Aí a minha irmã organizou, de surpresa, criaram um grupo no WhatsApp, adicionaram todo mundo, nossa família, minha família, a família dele, amigos. E surpreenderam a gente ganhou muita coisa. Nossa, deu uma ajuda enorme, a gente ficou muito feliz. Mãos dadas. Com ou sem pandemia, a ideia é que a união dure para sempre. Pelo menos é isso que o Felipe e a Laísla mais querem. O casal de Valparaíso, em Goiás, noivou com direito à live para os familiares. Eu acredito que, por mais que esteja passando por isso, a gente tem que continuar sonhando. E sonhar é o que traz esperança, principalmente nesses tempos, né? E a gente, quando sonha, eu e ela sonhamos em casar, sonhamos em fazer noivado e tudo. E essa pandemia não poderia parar a gente nem o nosso propósito, não é mesmo? Sim, e foi muito legal, foi uma experiência muito legal, porque, por exemplo, eu tenho uma tia que mora na Argentina e que mesmo se tivesse tudo bem, ela não poderia vir. E aí, fazendo noivado online, ela conseguiu participar e nossa família também conseguiu participar, todo mundo riu, conversou e foi como se a gente estivesse junto ali presencial, mesmo sendo tudo à distância, né, online. Exatamente. Então foi uma experiência muito boa, muito divertida. E é isso. É isso. Se por um lado a pandemia do novo coronavírus uniu muita gente, também separou diversos casais. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar que o número de divórcios aumentou no país desde o início da fase de isolamento e da quarentena. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Você viu no primeiro bloco do Repórter Justiça que a pandemia do novo coronavírus juntou muitos casais apaixonados pelo Brasil. Mas se por um lado tem a turma do Felizes para Sempre, na outra ponta, o convívio 24 horas por dia fez muita gente se separar. Foi exatamente o que aconteceu com o Luan. O isolamento não foi nada bom para o relacionamento dele. Eu acho que o fato de ter se aumentado o convívio, de ter se estabelecido uma comunicação truncada entre os dois, e até mesmo uma falta de comunicação entre os dois, decorrente aí do tempo que nós acabamos tendo aumentado, né? O tempo juntos que foi aumentado em função da diminuição das cargas horárias. Eu diria que isso foi essencial e foi primordial para a escolha que nós tomamos. Pequenas situações do dia a dia tornaram o casamento insustentável e foram somadas ao nervosismo causado por tantos meses de confinamento. Nenhum dos dois tinha a possibilidade de sair para respirar, de dar uma volta para esfriar a cabeça, porque precisávamos ficar em casa, precisávamos manter isolamento, e isso foi, de alguma forma, desgastando tudo, né? Histórias parecidas e que só mudam de endereço. Com a Érica, empresária de São Paulo, as brigas foram tão intensas que, além de decidir se separar, ela resolveu voltar para a casa da mãe. No meu caso, as coisas pioraram demais por conta de ter uma escola de música e ter empresa. Então, as incertezas que a gente tinha com a pandemia, com a falta de dinheiro, com as incertezas do mercado e com a grande saída de aluno que nós tivemos, tudo isso foi se agravando e passando para o relacionamento. Especialistas afirmam que os problemas de um casal não surgem da noite para o dia. Não é a pandemia que cria as dificuldades de relacionamento. Elas existem e muitas vezes a pandemia ela trouxe uma potencialização desses conflitos pré-existentes, na medida em que as pessoas aumentam a carga de convívio, né? Em geral, as pessoas não têm, né? Não tinham um tempo de convívio tão grande umas com as outras, não tinham tanto espaço, né, de contato, né, para lidar com essa diversidade, com essas diferenças. Karine faz um alerta ainda para as decisões impulsivas e emotivas, tomadas no calor de uma discussão e que podem resultar num caminho sem volta. Todo tipo de tomada de decisão por impulso, né, ela tende, né, a ter aí uma consequência muitas vezes negativa, né, porque a pessoa ela não reflete sobre, né, o que pode acontecer a partir dessa decisão,
né? Então a gente vai pensar assim, todas as decisões elas têm prós e contras, elas têm vantagens e desvantagens, né? Nenhuma decisão ela é só positiva ou só negativa. As separações estão em alta em todo o país. Os cartórios vêm registrando mais ações do tipo durante a pandemia. Para se ter uma ideia, o número de pedidos de divórcio cresceu quase 19% entre os meses de maio e junho em relação ao mesmo período do ano passado. Em alguns estados, a curva que indica essa tendência mais que dobrou. Os divórcios consensuais, eles cresceram em números absolutos no Brasil, né? Eles passaram de 4.400 no mês de maio para 5.300 em junho, com destaque para o Amazonas, onde teve um aumento de 133%, é mais que o dobro. O Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, Maranhão, 79%, Acre, 71%, Rio de Janeiro, 55% e Bahia, 50%. Só tem 3 estados da federação que não viram crescimento nesse período, tá? Amapá, Mato Grosso e Rondônia. Esse crescimento todo coincide com a autorização para que divórcios, partilhas, inventários, doações e procurações, por exemplo, possam ser feitos de forma remota por videoconferência. Os atos à distância por cartórios de notas brasileiros foram possíveis graças a este provimento editado recentemente pela Corregedoria Nacional de Justiça. A gente precisa de mecanismos para que as pessoas possam regularizar as questões da sua vida pessoal. E o divórcio, ele pode ser realizado também dessa forma à distância, desde que atendidos os requisitos que o Código de Processo Civil tem para esse procedimento. Um deles é não ter filhos que sejam crianças e adolescentes, que tenham um acordo entre esses integrantes dessa relação que está sendo dissolvida. A gente vai ter que partilhar todos os bens adquiridos ou eventual poupança que tenha sido formada no decorrer dessa relação. E é bem importante destacar que hoje, para o Superior Tribunal de Justiça, no regime de comunhão parcial de bens, nós temos inclusive a partilha do saldo do FGTS do período da relação. A facilidade de você praticar o ato à distância, sem ter que ir no cartório, durante a pandemia, claro, facilitou, porque as pessoas talvez esperassem passar a pandemia para se divorciarem no papel. O Carlos é divorciado. O relacionamento com a ex-mulher é bem tranquilo. Os dois tiveram 3 filhos, o Rafael, a Laura e a Sofia, que aparecem nas imagens. A guarda das crianças é compartilhada. No Brasil, a Lei 13.058 de 2014 trouxe segurança jurídica na divisão da guarda, ou seja, em relação aos dias em que os filhos ficarão nas casas do pai e da mãe. O principal objetivo do acordo é manter a relação em harmonia. Durante a pandemia do novo coronavírus, Carlos e a ex estão longe dos filhos. Ele é médico e trabalha na linha de frente de combate à Covid-19. Ela também é da área de saúde e dá plantão em hospital. Para o bem dos meninos, os dois decidiram, nesse momento, não expor ninguém ao risco da doença. A minha sorte é que eu tenho Carlos Cunha, uma irmã maravilhosa e uma mãe maravilhosa, que estão cuidando deles. Eles estão entendendo a repercussão, a situação do caso, eles estão entendendo a situação do pai, que tem que trabalhar e cuidar desses pacientes e, ao mesmo tempo, minimizar a chance de transmissão. Um isolamento difícil, mas necessário. Dói muito você ficar 3, 4 meses sem poder dar um abraço nos filhos, ainda mais a gente que tinha um contato praticamente diário. Eu vejo meus filhos praticamente pelo vídeo, pelo celular. Saudade que também dói no trio. Uma coisa que a gente faz é, por exemplo, as visitas que nós recebemos deles, às vezes é à distância e com máscara, ou a gente dá sacada a eles no térreo, para não ter nenhum perigo da gente pegar o vírus. Sofia Cunha, eu tô com muita saudade do meu pai, da minha mãe e da minha família. Diversão entre pai e filhas. O apartamento fica pequeno para tanta farra. O Rafael também compartilha a guarda das meninas. Neste período de isolamento, o tempo de convivência foi ampliado. A gente tem colaborado muito mais uns com os outros, assim. Rafael Braz, e jornalista. acho que tem que ser assim, né? Acho que
a felicidade das crianças acima de tudo, né? Porque ninguém aguenta muito ficar esse tempo todo em casa, não é isso? O que vocês acham de ficar em casa? Tá sendo um pouco complicado Linda Braz, por causa estudante. das aulas online, e a gente também gosta de sair para passear, gosta bastante de ir ao cinema, fazer piqueniques. Eu também fazia balé e também tenho saudade dos nossos parentes e amigos, mas tirando isso a gente tá tentando aproveitar ao máximo, a gente tem ficado mais juntos e é isso. E você? O que você tem achado de ficar todo esse tempo em casa? Legal. A seguir no Repórter Justiça, as relações sociais na pandemia. Como fica o coração das pessoas mais idosas com tantos dias longe dos familiares. Você vai ver ainda a criatividade de pais para deixar a rotina em casa mais divertida para a criançada. É daqui a pouco, não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Mulher serve chá à criança. Escrito na tela, cerimônia do chá. Cerimônia do chá, um ritual típico japonês. Ela também serve chá a outra criança vestida de kimono azul. Agora, um almoço com comida do Quênia, país do continente africano. Aqui tem até safari com direito a acampamento. Na casa da Priscila, a quarentena não é nada monótona. A cada semana, os filhos conhecem um lugar diferente do mapa. E nesta volta ao mundo sem sair de casa, eles aprendem sobre cultura, culinária, religião. Eu tive a ideia de fazer essa volta ao mundo com eles. Servidora pública. Já que esse ano a gente não ia poder viajar. Me baseei naquele clássico de volta ao mundo em 80 dias. Então vai dar mais ou menos 12 semanas, uns 12 países pra gente visitar. Brincadeira e muito conteúdo. A gente procura algumas palavrinhas, algum desenho animado, alguma coisa de criança, típico de lá, para eles poderem vivenciar um pouco dessa cultura, fazer algumas coisas aqui em casa e ocupar o tempo. Uma farra bem divertida com ensinamentos que vão ficar guardados na memória da duplinha. Depois da África, a gente foi ali para perto, na Ásia. O primeiro país foi a Índia. E a gente aprendeu várias coisas sobre o país também. Os meninos se vestiram de indianos, fizeram terceiro olho, a gente aprendeu cultura, comida. Eles fizeram uma aula de meditação, de mantra que uma amiga nossa enviou uns vídeos, uma amiga que mora na Austrália, e fez uns vídeos especiais para os meninos. Deu super certo. Olha aí a concentração dos meninos. Os dois meninos estão sentados no chão de pernas cruzadas e olhos fechados. Não tem como negar. A diversão conquistou a garotada. Uma maneira divertida e leve de aproximar pais e filhos em tempos de pandemia. Nicolas Strasburger Danigno, 5 anos. Legal! Para este sociólogo, a ideia da Priscila, além de muito criativa, mostra que é preciso se reinventar. Todo momento de readaptação é um momento muito delicado. Sociólogo. O momento de readaptação é um momento sempre muito difícil, muito complexo, especialmente quando é um processo dessa dimensão e dessa complexidade, como é uma pandemia. Então, a primeira coisa que eu acho que é bom ficar atento é que a gente está vivendo um momento de desintegração social, no sentido de eu não sei como lidar com esse novo universo que está posto diante de mim. Você tem que se reinventar, está muito em moda, faz sentido a palavra, né? Na casa da Carolina, em São Paulo, o isolamento também é seguido à risca. A mãe desenvolve algumas atividades para diminuir o tédio. No dia do aniversário do filho, ela preparou uma festinha virtual. É uma festa que vai ficar marcada pro resto das nossas vidas. Caroline Moreal, devido ao fato da gente não poder estar com as pessoas que a gente ama perto, e sim do outro lado da telinha. Fizemos um bolo, um guaraná, só para não passar em branco mesmo. O João adorou, mas espera no ano que vem comemorar mais um ano de vida com os amiguinhos por perto. A festa João Moreal, foi bem legal, gostei bastante, mas não é a mesma coisa que a presencial, porque a festa presencial você pode pegar brigadeiro da mesa escondido, você pode brincar com seus amigos, você pode conversar, né? Porque só teve as ligações na hora do parabéns, porque
E qual que ia ser? A pessoa ia ficar parada lá só pra ficar parada? Não, a festa presencial tem que ter a interação. Repórter É difícil prever exatamente as mudanças nos relacionamentos quando a pandemia do novo coronavírus terminar. As pessoas serão menos individualistas ou seremos superficiais demais, distantes dos cumprimentos, dos beijos e dos abraços? E mais, qual vai ser o impacto na vida dos idosos e das crianças? As crianças estão numa fase de desenvolvimento que as trocas sociais são muito importantes para eles se desenvolverem, do ponto de vista físico, cognitivo, psicossocial, né? E com relação aos idosos também, né? Muitas vezes eles estão vivenciando essa dor, essa angústia, às vezes o próprio medo da morte, né? Karine deixa claro ainda que o distanciamento e isolamento não podem ser sinônimos de solidão. O fato de a gente estar distante fisicamente não significa que a gente tenha que se sentir sozinho, né? Que a gente não possa interagir. Então, hoje a gente tem recursos, a tecnologia que facilita isso. A gente pode estar falando por telefone, pode estar vendo através de um vídeo, né? Escutando as pessoas. Então, tem várias formas de a gente manter essa aproximação e se sentir. O mais importante é a gente ter a sensação, a percepção de suporte. Na frente de uma casa, o cantor se apresenta para a senhora idosa que está com os braços abertos. Falando em suporte, você vai conhecer agora uma turma que tem levado carinho, afeto e música para os mais velhos em Belo Horizonte. A ideia foi do Centro de Referência da Pessoa Idosa da capital mineira. O local está fechado para visitas desde o começo da pandemia. No Dia dos Avós, professores e voluntários decidiram surpreender com uma serenata pra lá de emocionante. Realizamos, neste dia, um evento pensado cuidadosamente por toda a nossa equipe, de forma a localizar pontualmente pessoas atendidas pelo equipamento que no contexto de pandemia dificilmente estavam sendo alcançadas pelas atividades de modo virtual. Nos colocamos numa ação cooperativa com parceiros do Conselho Municipal de Idosos, como o IPPE, o Instituto de Defesa Coletiva, em trânsito até essas pessoas numa carreata solidária, procurando, claro, as devidas medidas de distanciamento social para zelar pela proteção dos profissionais envolvidos e também das pessoas idosas que iriam ser beneficiárias dessa ação. Vocês são um anjo do céu, só Deus para retribuir isso para vocês com muito carinho e muito amor. Estou morrendo de saudade de Gilda de Fátima da Cruz, amo demais, aquilo ali me deixou assim, uma de palhaço. Outro que gosta de levar alegria por onde passa é o palhágico. Isso mesmo, uma mistura de palhaço com mágico. Nesse caldeirão tem uma garotada que recebe em casa muita brincadeira virtual. Eu comecei a fazer uma série de lives no Instagram e eu percebi que a diversão não entra de quarentena. Então eu desenvolvi uma série de coisas, né? No formato digital, eu estou trabalhando com elas, né? Eu estou fazendo lives, aulas de mágica online, o aniversário digital, que é a festa de aniversário da criança online. Isso é muito bacana, né? Porque o aniversário da gente é uma época que não dá para passar em branco. É importante que a gente comemore com muita alegria. Quem também decidiu deixar a pandemia menos entediante foi este casal de Santos. O Douglas e a Sheila esperam uma menininha. Usaram as ferramentas de vídeo e tecnologia para contar a novidade aos amigos e familiares e, com isso, aproximar quem está distante fisicamente. Uma forma da gente poder reunir, mesmo que virtualmente, os nossos amigos, né, respeitando o distanciamento social, respeitando todas as medidas aí de proteção e de saúde. É uma forma da gente fazer essa reunião, da gente poder brincar, da gente poder se divertir e da gente poder compartilhar essa alegria que a gente está sentindo nesse novo momento, nesse novo normal que nós estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus. A mamãe de primeira viagem ainda sofre um pouco com a distância. Queria estar mais perto da mãe e da sogra, mas sabe que o momento da gestação deve ser sempre comemorado. É diferente, Sheila Almeida, não tem como negar que é diferente, não é como receber um abraço, mas poder celebrar cada momento, mesmo num período de pandemia, eu acho que é muito importante, porque se a gente deixar de sentir o que é bom
por conta dos fatos ruins, acho que a gente perde a esperança na vida. E não tem como perder a esperança na vida quando a gente está gestando uma. Então, a gente prefere comemorar em todos os sentidos, em todos os momentos. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este ou outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais. Créditos finais. Produção Marcela Luiza. Reportagem Fernando Moletti e Fernando Tavares. Edição de texto Fernando Moletti. Cabelo e maquiagem Pedro Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Geraldo Genovez, Harry Boyce, Jefferson Martins, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Carlos Ferreira, Joselino Júnior, Cleber Lente, Luiz Melo e Paulo Vaz. Edição de pós-produção Diego Galeotti. Videografias com Lucas Matias. Audiodescrição visual de roteiro Kainan Leão. Narração Ana Luísa de Franco. Núcleo de programação Rosa Lazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.